Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo tranquilo com vocês, com a família de vocês. E hoje me dirijo a vocês, nesta videoaula, para falar um pouquinho então sobre a leitura de uma obra de arte. E principalmente destacar que toda leitura é sempre uma releitura. Tem um texto bem bacana do Leonardo Boff, que ele vai dizer, que os meus pés, ou melhor, que os meus olhos veem de onde os meus pés pisam, que toda leitura é sempre uma releitura. Ou seja, para eu compreender o sentido de alguma coisa, da palavra, de um quadro, de uma obra de arte, de uma dança, eu sempre tenho que olhar o contexto de onde eu, enquanto telespectador, eu estou. E ao mesmo tempo, olhar o contexto de onde está também o meu interlocutor, que é o artista, que é o produtor da obra e a sua intencionalidade. Então, com esta videoaula, eu quero mostrar um pouquinho para vocês esse processo de construção de uma análise de uma obra de arte. Mas uma análise um pouco mais sistemática, um pouco mais organizada em relação a algumas informações fundamentais para que a gente possa entrar no espírito da obra. E quando eu falo obra, eu não quero dizer especificamente uma obra simplesmente visual. Tá? Pode ser uma música, pode ser uma dança, pode ser um filme, pode ser um poema, tudo aquilo que de certa forma é apresentado para a gente como arte. E o nosso desafio é exatamente discutir a leitura e a releitura da obra de arte. Então, nesse sentido, eu propus para esta nossa aula que vocês primeiro lessem um texto. Um pequeno texto de 3 laudas, onde nós temos uma introdução, uma parte que fala da importância da leitura da obra de arte, como que se constrói essa relação entre a intencionalidade de um artista, a obra que ganha vida, e nós, os telespectadores dessa obra de arte. E depois, por fim, ele termina então com passos para a leitura de uma obra de arte, para a interpretação de uma obra de arte. E esse quadro ele traz 5 elementos fundamentais para a gente fazer ali uma boa leitura, que eu gostaria de destacar então. Primeiro, a contextualização da obra. Quando eu olho para uma obra de arte, para um poema, para uma música, primeira coisa que eu tenho que entender, qual é o contexto na qual nasce aquela obra. E aí alguns elementos vão se fazer fundamentais. Primeiro, saber um pouco sobre o seu autor. Então, eu compreender um pouquinho os elementos que vão compor a estrutura da vida do seu autor me ajuda a localizar em qual contexto nasce essa obra. E a partir de então eu pensar, qual é o nome da obra? Que época que esta obra ela nasce? Quais são as tensões políticas, as tensões econômicas, que muitas vezes fazem parte do contexto na qual vive aquele produtor da arte, aquele artista. Depois, a sua dimensão, a técnica que ela foi utilizada e qual principalmente o seu suporte, o seu veículo na qual ela foi disseminada. Tá? Importante nós destacarmos que o título ele sempre já nos dá uma noção muito clara
do qual assunto, de qual abordagem aquela obra ela quer retratar, tá? Então é sempre importante nós, ao nos depararmos com uma obra de arte, nós fazemos um pouco desta pesquisa. Depois, é importante a gente olhar esse contexto histórico da obra. Então, como eu já falei, quais são todas as tensões que envolvem esta obra? Bem como se o artista produtor ele tinha algum vínculo com algum movimento específico, político, econômico, social ou cultural. Não é? Para isso, porque a gente vai conseguir captar um pouco melhor, na verdade, a essência dessa obra. Né? E aí nós vamos identificar qual é o gênero, né, utilizado pelo artista, se esse gênero, né, ele é algo que diz respeito à própria vida, então é um autorretrato, se ele é de cunho religioso, ou de repente se ele é de cenas ali do cotidiano, se é uma natureza morta, se é alguma alegoria específica, não é? Se é alguma obra que retrate então a natureza, a fauna, a flora, tá? Identifique então qual é a característica que envolve aquela obra. Depois, obviamente, o próprio movimento artístico da qual aquela obra ela faz parte. E claro, nós vamos perceber que dependendo do tipo de obra que nós vamos ter movimentos diferentes. Então nem sempre os movimentos que a gente conhece na pintura, ele também se faz presente na literatura, na poesia, ou, por exemplo, na música ou na dança. Tá? Cada uma dessas linguagens, elas acabam tendo escolas muitas vezes próprias. Então é importante a gente conhecer um pouquinho dessas escolas. Depois, os fatos que destacam aquela obra e que de repente colocam aquela obra em destaque perante a crítica, perante a sociedade e, obviamente, como é que as pessoas lidam, passam a olhar aquela obra, entendendo o contexto na qual ela foi criada. E, por fim, a gente perceber ali, não é? O que influenciou o artista e o que, de certa forma, aquela obra ela quer retratar. Então, tudo isso que eu disse é uma parte fundamental porque ela contextualiza a obra e o seu tempo. Né? Num segundo momento, então, nós vamos falar sobre a descrição, que é algo muito simples, na qual a gente tem que identificar elementos ali comuns. Não é? Ou seja, é eu olhar para uma obra e perceber aquilo que todo mundo percebe. Um quadro. Né? Eu descrevo aquele quadro. Uma dança, eu mostro a representação, que movimentos são aqueles, né, que estão sendo ali colocados. Na música, então também a sonoridade, se é uma música que ela tem se ela tem muitas rupturas, se o seu ritmo ele é mais espaçado. Então são todas linguagens próprias que descrevem a obra como ela é. Então o nosso objetivo é exatamente mostrar como é a obra, mas sem colocar elemento de interpretação. É colocar aquilo para nós que é explícito, tá? Depois a gente entra nos elementos formais da obra, que é o terceiro tópico, né? O terceiro passo ali para a gente construir essa análise, que é fazer um estudo do caminho que foi percorrido pelo artista para ele chegar àquele resultado que ele
quis ou que ele se propôs com aquela obra, não é? Quais foram os desafios, o que ele quis romper, não é? Se ele rompeu com algum movimento ou se ele trouxe à tona algum movimento, ou se ele reforça a linguagem de algum movimento específico. Quais foram os elementos técnicos que ele utilizou para poder construir aquela obra, né? Que de certa forma torna aquela obra algo marcante e que dá a ela uma plasticidade, que dá a ela um movimento, que dá a ela uma concepção, né, própria da arte. E por fim, a gente começa então a entrar num caminho mais subjetivo, que aí sim é a interpretação. Ou seja, é quando eu olho para a obra, depois de compreender todos esses processos que são factuais, são coisas que são fatos, a gente não muda, não é? E entro agora dentro da minha percepção. Então, que sentimentos essa obra ela provoca? O que essa obra ela traz para mim enquanto memória? O que essa obra ela desperta em mim enquanto sentimentos, lembranças? Então eu me coloco agora como em diálogo propriamente dito com aquela obra, não é? E por fim, a proposta de releitura é quando nós, a partir de toda essa interpretação, a gente procura interferir a nossa maneira dentro da obra de arte, não é? Quando eu faço então aquele exercício que nós fizemos a partir daquela obra que vocês escolheram, né? Noite Estrelada de Van Gogh, aonde vocês tiveram a possibilidade de representar aquela obra de Van Gogh à maneira de vocês, acrescentando elementos, tirando elementos, ou de repente procurando construir uma aproximação com a obra de Van Gogh, e cada um construiu a sua releitura, certo? Para o exercício que eu estou propondo a vocês, eu peço que vocês realizem somente as 3 primeiras etapas: a contextualização, a descrição e a análise dos elementos formais. Porque interpretação e releitura nós já fizemos na obra de Van Gogh. Tá ok? E agora então, para exemplificar melhor isso que eu estou solicitando, eu proponho para vocês uma breve leitura de uma obra que eu escolhi. E depois eu gostaria que vocês fizessem da mesma forma ou de forma bem parecida, não é? A análise de uma obra que vocês escolherem, tá? E pode ser uma obra, um quadro, uma pintura, pode ser uma escultura, pode ser um poema, pode ser uma peça de uma dança, pode ser uma música, tá? A escolha da arte fica por conta de vocês, tá? Então, a obra que eu escolhi é esta aqui, tá? É uma obra da pintora brasileira Anita Malfatti, né? Chamada Tropical. Bem, rapidamente eu vou apresentar uma ficha técnica desta obra antes de falar propriamente dita dos elementos então dessa análise, tá? Dessa interpretação e dessa leitura da obra. Então, o título dessa pintura é Tropical. Ela foi pintada no ano de 1917 e a técnica utilizada pela artista é o óleo sobre tela. E esta obra ela vem fazer parte do movimento inaugurado então na semana de 22, chamada de modernismo, né? Esta obra ela tem uma dimensão de 77 centímetros por 102 centímetros, não é? E hoje
essa obra pode ser apreciada na Pinacoteca do Estado de São Paulo. A Pinacoteca, ela fica ali na praça, na Estação da Luz, né? Onde temos também o Museu da Língua Portuguesa, que seria um lugar maravilhoso se nós tivéssemos condições de visitar. Quem sabe em breve nós teremos essa oportunidade, né? Quem sabe aí para o próximo ano a gente consiga organizar uma viagem para São Paulo e de repente passar um dia na Pinacoteca do Estado e de repente ter a oportunidade de ver, além desta obra, muitas outras de grandes artistas, não é, que ganharam seu espaço e se tornaram aí e imortalizaram-se, né, através de suas obras. Mas bem, o meu propósito aqui é falar da obra de Anita Malfatti, né? Vamos explicar, vamos falar um pouco então de que obra é essa. Anita Malfatti, ela é filha, né, de um engenheiro e de uma artista plástica. O seu pai morre quando ela era ainda criança e sua mãe então se vê obrigada a trabalhar para poder custear, né, sustentar a sua família. E a mãe então vai dar aula como professora na escola Mackenzie em São Paulo. Logo depois, um tio de Anita Malfatti, que também é seu padrinho, não é, a ajuda e manda, né, e financia a sua viagem para que ela pudesse estudar na Europa. E ela vai, e lá ela vai estudar na Escola de Belas Artes, ela vai na Pinacoteca de Paris, ela faz um longo estudo e ela tem um contato muito grande, principalmente com as obras expressionistas. Nós já vimos, quando nós discutimos um pouquinho da obra de Van Gogh, nós falamos que o movimento expressionista ele não tem um compromisso estético e realista, ele tem um compromisso estético a partir da percepção do sentimento do artista. Então, a obra de arte expressionista ela quer provocar sensações, ela quer provocar em nós sentimentos, ou ela quer retratar sentimentos, não é? E Anita Malfatti, então, ela se vê muito envolvida com todo aquele movimento chamado expressionismo. E ela começa a se aprofundar nos estudos do expressionismo e também de suas técnicas. Bem, ela volta para o Brasil e naquele ano de 1917, Anita Malfatti ela realiza no Brasil uma exposição com aproximadamente 53 obras de sua autoria, cujo objetivo era tratar daquele movimento que ela havia se encontrado na Europa. Porém, ela encontra, em seu caminho um grande crítico, que é Monteiro Lobato. E Monteiro Lobato, então, faz uma crítica bastante dura à exposição, dizendo que aquilo que Anita Malfatti estava apresentando não era arte, porque aquilo, até mesmo um macaco, com um pincel amarrado no rabo, poderia produzir aquele tipo de obra. Anita Malfatti se sente totalmente ofendida e ao mesmo tempo bastante desprestigiada, e ela então se recolhe. Ela deixa de aparecer, ela deixa de produzir por um tempo. Mas, envolvida e apoiada por Oswald de Andrade, o seu grande amigo, ela continua produzindo e cabe a ela, então, com esta obra, chamada Tropical,
apresentar ao Brasil aquilo que seria o movimento modernista de 1922. Então ela se reúne, ela se aproxima de artistas brasileiros e constrói a perspectiva também de uma arte estritamente brasileira. Então o que a gente pode observar nesta obra? Então a gente vê aí uma mulher, né, carregando um cesto de frutas. Essas frutas são frutas típicas do Brasil tropical. E a cor da pele dessa mulher é uma cor miscigenada, que realmente representa a essência do povo brasileiro. Ao mesmo tempo, ao fundo a gente observa, né, o coqueiro, essas folhagens, não é? Meio que lembrando ali folhas de bananeira, realmente exaltando os elementos dessa essência tropical do Brasil. Outro aspecto fundamental nessa obra é ela estar contextualizada dentro de um Brasil que vive da extração e da agricultura, não é? Então o Brasil ele produzia a sua economia, ela era muito girada em torno da agricultura. Então este quadro ele simboliza toda essa brasilidade, e é exatamente isso que dá cara à Semana de Arte Moderna. E coube então a Anita Malfatti apresentar para o Brasil o que era o modernismo, e principalmente o modernismo brasileiro. Ou seja, uma arte que rompe com certos padrões estéticos, mas que procura representar a essência de um povo. Tá? Então esta foi a minha análise de sobre Anita Malfatti, né, da obra, né, Tropical. Né? Então o que eu gostaria que vocês fizessem é esse mesmo exercício, que vocês escolhessem uma obra de arte e a partir dessa obra de arte vocês fizessem uma pesquisa. Que obra é essa, em que contexto que ela nasce, um pouco sobre o seu artista, que influências ele recebeu e qual que é o papel daquela obra dentro do contexto na qual ela se insere. Tá joia? Vocês vão colocar isso para mim tudo em um formulário próprio, que eu vou disponibilizar para vocês até amanhã na nossa plataforma Eva. É só vocês clicarem depois, né, no link que eu vou deixar e aí preencher os dados dessa atividade. Não precisem fazer com pressa, vocês terão tempo, tá? Eu vou deixar ela aberta aí até depois do dia 20 de maio, tá? Para que vocês possam fazer com bastante calma, tá ok? Então, deixo aqui a vocês o meu abraço, o meu carinho e principalmente o meu desejo aí de que as coisas permaneçam bem e que em breve possamos nos reencontrar. Aquele abraço para vocês.